Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa quarta-feira da partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a comunidade Santos Anjos acolhe todos vocês através aqui do Instagram, as pessoas que posteriormente irão escutar essa partilha lá pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. Vamos guardar a chegada de alguns irmãos. Já quero dar boa noite ao meu irmão Hugo. Deus abençoe, irmão. Obrigada pela tua presença. Estou um pouco rouca, mas você consegue me ouvir, irmão? Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Eu não sei quem é Mena. Coloca o nome para eu falar o seu nome. Mas seja bem-vinda. Boa noite. Deus abençoe. Vocês conseguem me ouvir bem? Tô falando um pouco mais baixo, que eu tô um pouco rouca hoje. Mas vocês conseguem ouvir? Isabel. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite. Boa noite, minha irmã Sheila. Seja bem-vinda. Boa noite, Bruno. A paz de Cristo, o amor de Maria também para você. Deus abençoe tua vida, tua casa. Sheila, você consegue me ouvir bem? A música tá muito alta, a minha voz tá muito baixa. Boa noite. Amém. Boa noite, minha irmã Sônia, seja bem-vinda. Eu só queria um retorno de vocês com a questão do áudio. Queria saber se vocês conseguem me ouvir bem. Boa noite, minha irmã Maria Helena, seja bem-vinda. Tá ótimo. Tá bom, Sônia, obrigada. Vamos preparar nosso coração para a partilha da Palavra de Deus essa noite. Peço desculpa, Isabel, obrigada, viu? Consegue me ouvir bem? Obrigada. A nossa partilha, a palavra que nós iremos partilhar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Eu sei que tem alguns irmãos meus aqui, ó, Maria Helena, Sônia, Sheila. Se vocês puderem colocar aí a palavra para ajudar a gente, para aqueles que entrarem depois. Mateus 6, de 1 a 8. Essa é a partilha da nossa palavra de hoje. Vamos rezar então, irmãos? Vocês daí, eu daqui, mas peço que vocês possam interceder por mim nesse momento, né? Para que esse momento o Espírito Santo possa vir sobre mim, sobre a minha inteligência, sobre o meu coração, para que seja partilhado aquilo que é a vontade dele para a minha vida e para a tua vida também. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, nós queremos te louvar nessa noite.
pela oportunidade de estarmos reunidos em comunidade, mesmo que virtualmente. Queremos te pedir, Senhor, que a tua presença aqui no meio de nós, aqui comigo, na vida dos meus irmãos agora que participam dessa live, que a tua presença possa mesmo saciar, matar a sede do nosso interior. Estamos aqui, Senhor, para mais uma partilha da palavra e desejamos nos alimentar da tua palavra. Desejamos nos abastecer desse alimento sólido que é a tua palavra. Porque nós queremos, Senhor, desejamos crescer em estatura e graça diante de Deus. Por isso eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, tu possas enviar sobre nós o Espírito Santo, nos dando o entendimento, nos dando a direção, nos revelando qual é a tua vontade, ó Pai, para a nossa vida. Sabemos que a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, para os nossos passos. Por isso, nessa noite, eu quero te pedir que tu possas acender luzes, caminhos luminosos, para que possamos traçar esse caminho com alegria, com amor. E nos sacrifícios desse caminho de luz, nos sacrifícios desse caminho que nós teremos que fazer, nós possamos ser robustecidos pela tua graça, para não desistir, para não desanimar. Isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite aos meus irmãos que chegaram aí depois. Nós vamos hoje fazer a partilha da palavra de Deus. E a palavra que será partilhada hoje é a palavra de Mateus 6, de 1 a 8. Nós partilhamos o finalzinho desse capítulo num outro momento aqui, né? Foi até a nossa irmã Lenira que fez a partilha. E hoje a gente vai falar um pouquinho antes, né, da oração do Pai Nosso. Então que possamos abrir o nosso coração para o Senhor nos instruir nessa noite, né? Deus sempre deseja nos ensinar, Deus sempre deseja nos formar, Deus sempre deseja nos instruir, porque Ele gosta e ama seus filhos maduros, sólidos, firmes na fé. Nós é que muitas vezes rejeitamos, né, as correções, os ensinamentos, as instruções, ou aprendemos e aí fazemos como a palavra do semeador, deixamos que os passarinhos venham e roubam essa palavra, deixamos que a palavra caia entre os espinhos e aí a gente já esquece, deixamos que essas palavras caiam sobre essas sementes caiam sobre as pedras e aí elas não conseguem criar raízes em nosso coração. Então que possamos nessa noite desejar ardentemente, né, nos alimentar daquele alimento que é sólido, daquele alimento que é firme, daquele alimento que vai de fato nos fazer crescer espiritualmente e também humanamente. Então nós vamos meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 8, que diz assim: fazer as boas obras em segredo. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta
e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Nas vossas orações, não vos multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos peça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, esse evangelho de Mateus, capítulo 6, esses versículos que nós lemos aqui, ele vem posterior, na verdade ele é uma continuidade daquele Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, nós falamos aqui algumas vezes, das bem-aventuranças, nós vemos que Jesus, ele nos apresenta um reino diferente. E vai colocando para nós a forma de entrar, de tomar posse, de estar presente nesse reino. Então ele começa lá atrás, nas bem-aventuranças, falando, olha, bem-aventurados os que têm o coração pobre, bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, E todos aqueles que fazem ou que buscam ser felizes, porque bem-aventurados quer dizer felizes, essas práticas terão e herdarão o reino dos céus. Então Deus, Jesus, ele vem mostrar para mim e para você que há um lugar para nós, Há um lugar para nós que nos foi reservado e que graças à sua morte de cruz, nós tivemos acesso a esse lugar. E esse lugar é o reino do céu. E esse lugar é o reino de Deus. E esse lugar é o lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tribulação, onde haverá alegria, onde haverá comunhão, É o lugar onde todo homem, toda mulher, por essência, deseja estar, que é o céu. Todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos em nosso coração um chamado pelas coisas da eternidade. Trazemos em nosso coração um desejo por aquilo que é eterno. Embora muitas vezes, por conta da nossa inclinação ao pecado, nós desejamos sim a carne, nós desejamos aquilo que é errado, nós fazemos muitas vezes, como diz São Paulo, não o bem que nós queremos, mas o mal que nós não queremos. Mas é importante que, como filhos de Deus, nós tenhamos essa convicção. Nós somos filhos amados do Pai. Portanto, o reino de Deus é nosso. Jesus, em tua cruz, o conquistou para nós. Aquilo que foi perdido pelo rompimento do pecado de Adão e Eva, nos foi restituído por Jesus Cristo. Pela tua morte, pela tua doação, E Jesus vem nos ensinar justamente isso, a valorizar aquilo que é eterno. Jesus vem abrir os nossos olhos para poder dar valor e dar sentido, para que possamos colocar as nossas forças naquilo em que a traça não corrói, naquilo que ferrugem não corrói. Jesus vem mostrar para mim e para você, vem alertar, abrir os nossos olhos, que é necessário se esforçar por um bem que não passa, por um bem que é eterno, por um bem que é o próprio Deus. E é por isso que ele vem aqui comparando e ensinando os seus e nos ensina também a não nos comportar como os hipócritas, a não nos comportar como pagãos. Por quê? Porque ele nos ensina a nos comportar como filhos de Deus, aqueles que têm um reino, porque ele deseja que um dia nós possamos entrar nesse reino. Então ele começa dizendo, olha, guardai-vos de fazer boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis a recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Jesus está pedindo aqui na tua palavra segredo.
Jesus está pedindo aqui na tua palavra sigilo. Jesus está pedindo aqui na tua palavra não divulgar, não publicar, não fazer propaganda daquilo que pode ser que não leve você para a vida eterna, mas que te leve à perdição da vaidade, à perdição da vanglória, à perdição da soberba, né? Jesus está falando assim que as suas ações não sejam colocadas nos outdoors da vida, né? Sabe aquelas instituições que as pessoas financiam, que ajudam, né? E que elas fazem questão de mostrar que está ajudando? Jesus diz, já recebeis as recompensas quem assim o faz. Recompensa do mundo, né? O reconhecimento humano. Se você faz as obras, não em sigilo, não em segredo, mas à mostra para que todos vejam, você já está recebendo as glórias das pessoas, as glórias desse mundo que ficarão aqui, que não são eternos, e que te levarão muitas vezes a entrar numa vida de pecado. Jesus nos apresenta a forma de purificar as nossas intenções. Jesus nos apresenta a forma de fazer boas obras, mas com sentido no amor e não na ação. Jesus está nos mostrando aqui que o amor, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não quer a vanglória, ele não quer ser reconhecido. O amor quer amar. E quando Jesus vem nos ensinar a dar esmola em segredo, quando Jesus vem nos ensinar a fazer grandes obras em segredo, ele quer dizer para mim e para você que a vaidade não nos levará para o reino dos céus. Que a vanglória, que a soberba não nos levará para o reino dos céus. O que nos levará para o reino dos céus são as ações de puro amor que nós realizamos. E o amor que é puro, ele não busca ser reconhecido. Ele não busca ser elevado, exaltado, colocado num pódio ou num pedestal. O amor, quando é verdadeiro, ele é provado em ações, muito mais do que palavras. Santa Teresinha dizia, não é preciso apenas amar, é preciso provar. E muitas pessoas acham que a gente pode provar o nosso amor a alguém apenas dizendo àquela pessoa que a gente a ama. O verdadeiro amor está na ação, está na doação, né? No sacrifício. O verdadeiro amor não está nas palavras. Palavras que muitas vezes as pessoas esquecem. Palavras que o vento leva. O verdadeiro amor está nas ações. Essa palavra que Jesus vem trazendo para mim e para você, vem nos ensinar que as nossas ações precisam ser ações puras. Se eu dou o dízimo apenas para que as pessoas vejam que eu estou sendo fiel, nós não teremos a nossa recompensa. Eu preciso dar o dízimo por amor a Deus, né? Se eu ajudo um morador de rua apenas para dizer que eu o ajudei, eu faço caridade, você já vai ganhar a sua recompensa aqui. Faça em silêncio, faça no sigilo, faça em segredo, para que a sua recompensa seja lá no céu, lá no reino do céu. Vamos nos lembrar sempre que as nossas ações, elas precisam nos levar para a eternidade. É esse o nosso desejo. O desejo de Deus, né? Elevar-nos, fazer com que nós possamos cada vez mais ir galgando, subindo nesse caminho de santidade. E o amor,
ele é e pode ser manifestado no silêncio das nossas ações. Muitas vezes a gente dá um presente a alguém, né? E a gente até cobra que a pessoa use. Muitas vezes a gente faz um favor para alguém e a gente faz questão que as outras pessoas saibam que nós fizemos. O Senhor diz: o que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Quem precisa ver as tuas ações é aquele que sonda o teu íntimo. E aquele que sonda o teu íntimo, ele vai ver o nível, a qualidade do amor que você tem colocado nas ações. Aquele que sonda o nosso íntimo, aquele que diz aqui a palavra, né, o Pai que está escondido e que vê o escondido, ele que sonda o nosso interior. E as nossas ações devem ser por ele e para ele, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Para ele, com ele. É preciso nos apropriar disso, né? E essas ações são as pequenas, são os pequenos atos, né? São as nossas pequenas atitudes do dia a dia. Eu não falo aqui de ações grandiosas, eu falo aqui de pequenas atitudes que a gente pode fazer em segredo, que a gente pode fazer em silêncio, que a gente não precisa divulgar, que a gente pode guardar no nosso coração. Mesmo que às vezes nós tenhamos aquela intenção, nossa, eu vou divulgar para que outras pessoas façam, divulgue de uma outra forma, sem te colocar em evidência, para que as pessoas possam olhar para aquela ação e ver a glória de Cristo manifestada, e não você. Como diz uma canção dos nossos irmãos protestantes, né? Que diminua eu para que o Senhor cresça. E o Senhor só vai crescer quando eu me diminuir e colocar mais o amor dele nas minhas ações. Eu queria partilhar com vocês uma frase de São João da Cruz, que diz o seguinte, ó: Deus está mais satisfeito com uma obra, por menor que seja, realizada secretamente, sem o desejo de ser reconhecida, do que com 1000 desejos de que as pessoas os conheçam. Aqueles que trabalham para Deus com mais puro amor não se importam apenas se os outros estão vendo as suas obras. Não se importa nem sequer se o próprio Deus está vendo as suas obras. Tais pessoas não deixariam de prestar a Deus os mesmos serviços com a mesma alegria e pureza de amor, mesmo que Deus nunca os conhecesse. Olha que lindo! São João da Cruz está dizendo que Deus fica mais satisfeito com uma obra pequenininha, pequena, humilde, que foi feita com amor puro, sincero, né? Sem vanglória, sem vaidade, do que com 1000 obras que são feitas externamente para que todos possam ver. São João da Cruz está dizendo que aquele que trabalha para Deus com puro amor, porque existem muitas pessoas que trabalham para Deus, né? Mas ele está dizendo para aquelas que trabalham com puro amor, elas realizam as ações e nem para não ser reconhecido pelos outros e nem mesmo para ser reconhecido por Deus, porque elas continuariam realizando as boas ações até mesmo se Deus não as conhecesse. Isso é um nível de amor extremamente elevado, que faz com que nós tenhamos atitudes simplesmente pelo fato de amar e não porque há algo em troca, né? Então aqueles que vivem nessa caminhada com Deus, né? Aqueles que caminham como cristão, que se dizem cristão, e aqui lembro do Padre Fabiano, né, que nos assiste, que numa das suas últimas homilias, ele dizia isso,
que Cristo não é Cristo é verbo, a palavra Cristo é verbo, né? E aí ele dizia, portanto, cristão é santificar, é abençoar, é amar. Então, ser cristão, ele dizia, é uma ação, é um movimento de amor. Não é algo que paralisa e que nos deixe na posição apenas de receber, né? Mas é uma missão que nos capacita para dar. É uma missão que nos capacita para doar. Isso é amor, né? Isso é amor. Mas hoje, aqui, já partilhamos um pouco da palavra, né? Eu queria me atentar no versículo 5 dessa palavra. Porque nós vamos traçar aqui algumas quartas, talvez essa e mais uma, não sei, um caminho de vida de oração, né? Da oração. E eu queria repetir aqui o versículo 5, quando Jesus inicia antes do Pai Nosso, ele diz aqui como se deve rezar. Ele diz assim, olha, quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Ele ensina então, porque Jesus é assim. Ele diz o que nós não podemos fazer, mas ele nos instrui naquilo que nós devemos fazer. Porque Jesus não é aquele que aponta o que é errado. Jesus é aquele que mostra a verdade. E quando a gente mostra a verdade para o outro, na verdade a gente encontra com o nosso pecado, mas existe ali uma oportunidade, uma sugestão de um caminho novo. Existe ali uma oportunidade de uma vida na graça, tá? Jesus é assim. Ele diz o que nós não podemos fazer, mas a intenção dele é mostrar exatamente como nós devemos proceder, tá? Então ele diz assim, ó, quando orares, entre no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai em segredo. E teu Pai que vê um lugar oculto vai te recompensar. Nas vossas orações não vos multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras, de gritos, de decoração de decorar versículos bíblicos, como fazem os pagãos. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes do que vos peças. Jesus está nos ensinando aqui, amados, depois dessa atitude de se for jejuar, que seja em sigilo, se for dar esmola, que seja em segredo, se for fazer boas obras, que seja em segredo. E aqui ele está dizendo, se for orar, que tu faças as escondidas, no teu quarto, reservado. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui, e é aqui que eu queria começar a falar nesse assunto, que oração, amados, é intimidade. Oração, amados, é encontro. E essa intimidade, esse encontro, não precisa ser feito nas praças, em voz alta, com muitas palavras, né? Esse encontro, essa intimidade, ela pode e deve acontecer no silêncio, no nosso recolhimento, no nosso quarto, mas mais do que isso, no recolhimento do nosso coração. Jesus está querendo dizer que sempre é vontade de Deus nos encontrar. E para nós precisamos nos recolhermos para encontrar com Ele. É esse o segredo da oração. Nós vamos ver mais para frente que existem vários tipos de orações, né? Mas a oração, ela é, diz Santa Teresinha, o impulso da nossa alma que clama, né?
Um impulso da nossa alma, diz assim, um olhar, um impulso do nosso coração, um olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento, de amor, que pode ser dado no meio da provação ou no meio da alegria. O que Santa Teresinha está querendo dizer é que a oração, ela é o impulso do coração. É o desejo que o amado tem de estar na presença daquele que é o amor. A oração é a comunhão que o nosso interior, o interior de todo homem deseja, que é a comunhão com o Pai. E isso nos é possível, é claro, né? Pelo sacramento, quando nós comungamos o corpo de Cristo, que é a presença de Deus, é óbvio. Mas Deus também deseja ter esse encontro, essa comunhão conosco através da nossa oração. Jesus fazia isso. Quantas e quantas vezes Jesus se recolhia para ter momentos de intimidade com o Pai, mesmo sendo Deus, Jesus se recolhia para ter intimidade com o Pai, mesmo sendo um com Ele. Para nós, amados irmãos, a oração não é apenas um desejo de estar na presença do Pai. Para nós, a oração é uma necessidade de estar diante daquele que nos criou. A oração é o encontro do Deus que é misericórdia com as nossas misérias, com as nossas limitações. Mas sempre será um encontro de amor, seja como Santa Teresinha disse, na provação ou na alegria, mas sempre será um encontro de amor. Santo Agostinho diz que a oração é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Santo Agostinho diz: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Olha que lindo isso. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Lembrei-me agora da parábola da samaritana, né? Lá no poço de Jacó, que Jesus diz para ela: se você soubesse quem te fala, você pediria a água viva, né? Nós caminhamos com Deus e nós temos necessidade de beber dessa água viva. Nós temos sede dessa água. A nossa alma, como diz lá no Salmo, nossa alma tem sede de vós, né? A nossa alma suspira por vós, né? Como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma anseia pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus, pela comunhão. E esse diálogo, essa presença, esse encontro é a oração. É a oração. Mas perceba, Jesus vem nos mostrar que a oração, para ela ser eficaz, ela exige de nós um esforço. Ela exige de nós uma ascese espiritual, um exercício, né? Ela exige de nós um sacrifício. Que sacrifício é esse? De você se isolar, de você se recolher, de você se colocar na presença do quarto, que diz aqui a palavra. Ou seja, o Deus que espera para falar com você, Ele está ali aguardando o seu recolhimento. Ai, Monique, então as orações que eu faço ali na cozinha, lavando a louça, né, fazendo comida, as orações que eu faço durante a rua, no ônibus, não são válidas? É lógico que são. Nós vamos falar aqui, né, das formas de oração. Mas o que Jesus quer dizer é que essa oração de entrar no quarto, de fazer esse exercício, esse sacrifício, esse esforço de silenciar tudo e se aquietar
ali no íntimo, ali no segredo, ali no sigilo, para ouvir aquele que deseja matar a nossa sede. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2725, deixa eu ver quantas horas são, 2725, diz assim: a oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Não sou eu que estou dizendo isso. Catecismo da Igreja Católica, né? Tem uma parte só sobre oração, e é sobre ela que eu vou trazer aqui em algumas quartas. E está dizendo exatamente isso. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? Diz assim o Catecismo da Igreja Católica: contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. O Catecismo da Igreja Católica continua dizendo: reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Vou repetir uma parte aqui. A oração é uma luta contra nós mesmos e contra as investidas do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com o seu Deus. Por aqui, por esse trecho, a gente já começa a ver por que é tão difícil pararmos para rezar, né? Porque nós sofremos essas tentações. As tentações nossas, humanas, de distrações, de prioridades, mas também tentações do demônio, que quer o tempo inteiro impedir a nossa união com Deus. Por isso que o Catecismo está dizendo que toda oração é um combate. E se toda oração é um combate, significa que a oração é luta, é esforço. E diz o seguinte: olha, se a gente não quer viver habitualmente segundo o Espírito, então não dá para rezar no nome dele. Ou seja, se nós queremos viver, falando o contrário dessa frase, agir segundo o Espírito, é preciso rezar. É preciso orar. É preciso estar na presença de Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. E aqui eu queria alertar, né, da importância da virtude, da disciplina e da organização nesse sentido. A oração é um desejo do coração do homem, como eu havia dito, né? Mas exige um esforço, como o próprio Catecismo está dizendo. E o que facilita, o que ajuda a manter esse ritmo, essa fidelidade de oração, é você organizar o seu dia.
é você ter disciplina com os seus horários. Porque Deus não deseja a sobra do seu tempo. Assim como Deus não deseja as sobras do meu tempo, porque Ele não precisa delas. Mas Deus deseja nos abastecer, para que durante todo o tempo nós tenhamos força para viver em paz, no amor, na fidelidade. Não é uma necessidade de Deus a nossa oração, mas é desejo de Deus suprir a nossa necessidade espiritual. Então a disciplina, a organização, o você ter aquele momento para orar, de repente um lugar mais distante, mais longe das pessoas, mais afastados, mais recolhido, isso facilita a tua comunicação com Deus, né? Rezar diante da televisão ou com o rádio ligado vai te dificultar. Vai dificultar esse recolhimento, vai dificultar esse silêncio. E por vezes você vai se distrair, né? Agora, quando você abstrai, né? Cancela todas essas distrações exteriores, facilita para que o teu interior esteja voltado, concentrado em Deus. É o esforço de entrar no quarto e fechar a porta. É o esforço de silenciar, de acalmar os pensamentos, né? É o esforço que a gente precisa fazer para priorizar aquele momento. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu dia é tão corrido, eu tenho tanta coisa para fazer, e eu não tenho tempo de ficar ali naquele momento rezando, né? Olha, Deus nos deu aí um dia que para nós tem 24 horas. Se fosse necessário para nós mais horas para orarmos, com certeza Ele nos daria. Se temos 24 horas, é porque de fato em 24 horas dá para se fazer aquilo que é prioridade, pelo menos. Quando nós não deixamos de orar, e a gente não pode ser hipócrita nisso, na verdade, a gente não deu prioridade para estar em comunhão com Deus. Eu tenho prioridade de trabalhar, de estar com a minha família, né? De ter a minha missão. Algumas prioridades, né? Mas a minha oração, ou seja, o meu estar com Deus, precisa ser a prioridade das prioridades. Ah, Monique, então quer dizer que se eu não rezei naquele dia, eu tenho que faltar emprego para rezar? É óbvio que não. Mas se você prioriza a oração, você vai saber, vai ter a consciência de que você depende da graça de Deus. Por isso, você vai acordar 10 minutos antes. 5, 15, 20, meia hora, não sei qual a disponibilidade. Porque é sacrifício. Porque é esforço. Porque é luta. Porque é ascese. E aí o despertador não vai tocar naquele dia, aí você vai estar com preguiça, aí você dormiu tarde, e aí você vai dar um monte de desculpa para que aquele tempo teu com Deus não seja prioridade. E às vezes a gente coloca a justificativa, mas eu rezei ali durante o dia, eu rezei ali. Ótimo que você rezou, ótimo que você esteve ali na presença de Deus nos movimentos, né? Que bom, Deus estava com você, como está comigo muitas vezes, né? Mas o que o Senhor deseja é algo mais profundo, é algo mais íntimo, né? É algo mais interior. Que possamos então priorizar esse momento, né? Priorizar o nosso tempo com Deus, colocar qualidade, porque também se a gente começa tem um compromisso às 8, né? Então eu acordo 7h20, tenho que me arrumar, sobrou 5 minutos, a sua oração talvez não vai ter tanta qualidade, né? Mas se hoje é o que você pode dar a Deus, então que você comece com esse tempo dando a Deus.
Porque quem é fiel no pouco, nós meditamos esse evangelho no domingo, Deus confia mais. Então é necessário, através dessa organização, dessa disciplina, dessa prioridade de estar com Deus, é necessário você manter a constância naquilo. Aí é uma outra virtude, que a gente também já falou aqui, né? A virtude da constância, porque a virtude da constância gera fidelidade. A virtude da constância gera homens e mulheres fiéis, prontos, disponíveis naquele momento para ouvir a Deus. Então que possamos olhar, né, para esse evangelho que Jesus nos convida a meditar e olhar para nós e analisarmos como tem sido a qualidade da minha oração, né? Como tem sido esse meu relacionamento com Deus? Porque rezar não é apenas mexer lábios, né? Rezar é encontrar-se com alguém. Rezar é encontrar-se com uma pessoa que é Deus. E às vezes nesse encontro de oração você pode até não falar nada. Mas você vai ter encontrado com Ele. E Ele vai ter matado a tua sede. Porque todo encontro com Ele é um encontro que Ele sacia a nossa sede de amor, né? Então que possamos nessa noite, se é que desejamos progredir na nossa vida espiritual, né? Pensar e refletir como anda a nossa oração. Como anda o nosso momento íntimo com Deus, né? Como anda o nosso momento de estar na presença dEle? Como tenho priorizado o meu encontro com o Pai? Será que eu tenho priorizado o meu encontro com o Pai? Que possamos fazer essa reflexão hoje e pedir a Deus a graça de um coração decidido, como diz o Salmo, para que possamos, no coração decidido, permanecer naquilo que nós nos comprometemos. Se você hoje não consegue ter aí um dia, um horário, se você deixa aí um espaço de tempo do tipo, quando sobrar tempo eu rezo, às vezes até sobra, mas você não priorizou aquilo. Então que você possa parar e pensar, olha, nesse momento eu vou priorizar. Eu vou entrar no meu quarto, no banheiro, na varanda, né? Mas mais do que isso, eu vou fechar a porta para que o barulho externo, para que as distrações, né, não venham a atrapalhar o meu encontro com Deus. Para que eu não perca a graça, para que eu não deixe passar essa graça, né? Que possamos então nos alimentar desse Deus que deseja todos os dias ser alimento para nós, né? Não façamos como os pagãos, como os hipócritas. Deus não precisa de muitas palavras. Deus precisa de amor. Na verdade, Ele nem precisa de amor, né? Mas Ele deseja, porque Ele é amor. Então pense que Deus não precisa das nossas palavras. Ele vai continuar sendo Deus se não falarmos. Deus também continua sendo Deus se a gente não rezar. Deus também continua sendo Deus se eu não o priorizar. A consequência disso não está em Deus, está em nós. Porque quando nós cristãos vamos perdendo a nossa vida de oração, nós vamos perdendo a nossa identidade de filhos de Deus. Sabe aquela pessoa que nasceu numa região com costumes e que foi tirado dali e levado para outro lugar e ela acaba aprendendo, né, se adaptando aos costumes daquele outro lugar? Então, se nós não manter os nossos costumes em Deus, né, não estarmos ali firmes com Deus, nós iremos nos acostumar, né, parece redundante, com os costumes desse mundo, com o relativismo desse mundo, com a frieza desse mundo, com a desordem desse mundo, né? Então que possamos nos acostumar
a estarmos na presença de Deus, porque é Ele que nos alimenta e Ele deseja nos alimentar sempre. Deus abençoe você, uma ótima noite, que possamos fazer esse exame de consciência nessa noite, né? Como tem sido a minha vida de oração? É de qualidade? Ou só quando sobra o tempo, né? Como é que tem sido essa minha vida? Vamos pedir o Espírito Santo agora no finalzinho, que possa descer sobre mim e sobre você e nos convencer, porque o Espírito Santo é capaz de nos convencer da necessidade que nós temos. Nós pedimos que Tu possas vir sobre nós, ó Espírito Santo, que Tu possa vir sobre cada um dos meus irmãos. Nós queremos, Senhor, Te amar mais, né? E para Te amar mais, nós sabemos que nós precisamos orar mais. Nós sabemos que nós precisamos estar mais na Tua presença. Então que possamos priorizar isso, Senhor. E que Tu possas nos dar um espírito decidido para manter a constância, a fidelidade desse encontro. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Que o Senhor possa continuar a nos instruir. A palavra nos ensina que é preciso buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Possamos aproveitar esses momentos em que Deus tem se revelado para mim, para você, para todos nós, né? Que possamos amar a Deus com as nossas forças, como diz a canção, com as nossas ações, mais do que com palavras. E aí sim, nós iremos também conseguir amar os outros, muito mais do que com palavras, mas com ações. Bendito seja Deus. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em nós segundo a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos, na semana que vem, falar mais um pouquinho sobre vida de oração, né? E se você deseja continuar conosco, né, permaneça na próxima quarta, às 8h30 da noite, né? Estarei aqui, se Deus quiser, se Deus permitir. E se vocês quiserem também, vamos juntos. É importante lembrar que estamos no mesmo barco, viu? Somos fracos e falhos, somos infiéis. Mas é preciso em Deus desejar crescer espiritualmente. Estamos na caminhada, estamos aprendendo. O tempo inteiro o Senhor quer nos alimentar, nos ensinar o caminho sólido, né? E às vezes a gente acha que a santidade é algo esplendoroso, algo muito grande, algo magnífico. Que santidade está na realização de milagres, de curas, de prodígios. E na verdade a gente pode ter uma vida buscando a santidade nas pequenas coisas, né? Nas pequenas atitudes, nas pequenas provas de amor, nas pequenas provas de fidelidade, né? O Senhor, Ele não exige muito de nós, né? Ao contrário, Ele aceita de bom grado o pouco, mas o sincero, o puro desejo do nosso coração. Amém? Aqui nós temos gotinhas de santidade, né? Cada quarta-feira a gente vai aprendendo uma gotinha para a gente continuar nesse caminho de santidade. Talvez as partilhas aqui são coisas que vocês já até saibam, né? E a gente fica aqui relembrando. Mas é importante juntos crescermos nesse caminho, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, que nesta noite
recaia sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, para que você possa levantar amanhã com o espírito decidido, desejando estar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe você. Nós temos as nossas programações, né? Amanhã nós temos às 4 horas o Rosário de São Miguel Arcanjo. 16 horas, né? 4 horas da tarde. Nós temos amanhã também às 18 horas a oração das vésperas. E nós temos às 8h30 a nossa reunião de aliança, né? Que tem sido aqui pelo Instagram, dando a oportunidade a todos vocês de participarem conosco. Tá bom? Deus abençoe vocês. Nos acompanhe aqui pelo Instagram da Comunidade Santos Anjos e também no nosso site, ok? Contamos com você para a divulgação dessa obra que nasceu do coração de Deus. Que você possa também nos ensinar, nos ajudar, melhor dizendo, a propagar essa boa nova a todos os irmãos que ainda não conhecem. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigada, irmãos, por permanecerem comigo, viu? Deus abençoe, vocês são fiéis. Deus abençoe, viu? Agradeço a presença de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.